Salve, salve nação, saudações! E aí, quer ficar bem informado quando o assunto é Flamengo? Então inscreva-se aqui no canal. Galera, eu preparei aqui para vocês um corte do Jogo Aberto falando de Flamengo. Tudo que a imprensa fala do Mengão eu coloco aqui no canal. Então, para você não perder nada, cara, seja inscrito aqui do canal. Você é Flamengo? Então inscreva-se aqui e você ficará sabendo de todas as notícias que falam do Flamengo e das notícias que acontecem no Flamengo, tá bom? Muito obrigado aí pela inscrição no canal. Quero pedir também o seu like é muito importante para o YouTube entender que você gosta do canal e ele vai começar a indicar os vídeos aqui do canal para você sempre que você não receber a notificação. O seu like é muito importante por isso, tá bom? Agora é o seguinte, cara, vamos ver aqui este vídeo do Jogo Aberto, porque temos aqui problemas de lesões. Amanhã o Flamengo pega o Altos do Piauí. O jogo não será no Maracanã, você vai saber o motivo. E Jorge Jesus, vamos falar também de Jorge Jesus, da entrevista que ele deu ontem no Bem Amigos. Vamos lá então, créditos de vídeo é da Band. Canal Jogo Aberto, link aqui na descrição como créditos. Simbora aqui pro vídeo, fala aí Renata Fã. Ainda a nação rubro-negra, o processo todo é o Paulo Souza. Por ele, do ladinho dele passou um furacão chamado Jorge Jesus, causou estragos, não é? Mas agora é pensar na Copa do Brasil, no Altos. O Flamengo venceu a primeira partida por 2-1 e agora é administrar o resultado e seguir adiante na competição. Yes. Se existe uma pessoa que não vive dias fáceis no trabalho, esse alguém é Paulo Souza. Depois dos vices da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, as primeiras rodadas do Brasileirão também não são das melhores. Apenas 5 pontos de 15 disputados e a 14ª posição. Mas agora é hora de virar a chave. Amanhã o Flamengo recebe o Altos do Piauí pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o Maracanã fechado para a troca do gramado de inverno, a diretoria precisou levar a partida para a Volta Redonda, a 130 quilômetros do Rio de Janeiro. A equipe treinou hoje mais cedo e viaja amanhã de manhã para o sul do estado. O Flamengo precisa de apenas um empate para avançar às oitavas de final. Para montar a equipe, Paulo Souza mais uma vez vai precisar consultar o departamento médico. Contra o Botafogo, alguns jogadores que vinham desfalcando o time voltaram ao banco de reservas, como Rodrigo Caio e Pablo. Já Felipe Luiz foi substituído com dores na panturrilha e será reavaliado. Pedro e Santos são dúvidas. Já o disse aqui publicamente, temos uma relação com o departamento médico muito bom, temos muita confiança no trabalho deles, procuramos interagir todos os dias, perceber o que fazemos de forma a podermos ir melhorando e poder ter os jogadores sempre disponíveis. Problema que Paulo Souza precisa resolver, além de conviver com a sombra de Jorge Jesus. Desde que chegou ao Flamengo, o português vive o mesmo mal que os treinadores anteriores, o fantasma do mister. Depois da derrota para o Botafogo, o atual técnico rubro-negro respondeu aos comentários de Jesus sobre a possibilidade de retorno ao Flamengo e as críticas ao seu trabalho. Em relação ao Jorge, é um treinador que eu respeito. Respeito a história do Flamengo, respeito a importância dessa história e respeito aquilo que o Jorge foi no Flamengo em 2019, que ele conseguiu. Mas também temos que respeitar Paulo Carpigiani, que ganhou um dos títulos, se não o título mais importante da história do clube, o Mundial de Clubes. Por isso, é essa situação, ao Jorge especificamente, só peço a Deus que o abençoe, a ele e à sua família, a todos os seus, e que ele, muito sinceramente, do fundo do meu coração, que ele tenha saúde, paz, sobretudo consigo mesmo. O compatriota continua dando o que falar. Após as declarações deixadas no Brasil, Jorge Jesus retornou à Europa no final de semana com um discurso diferente. Em entrevista à SIC Notícias, Mister garantiu que não volta ao país. Acha que vai regressar ao Brasil ainda? Agora não posso. Não vou, não. Mas não se engane. Se no Flamengo as portas estão fechadas, o treinador tem outros objetivos para voltar a caminhar por aqui. Em entrevista ao Bem Amigos, perguntado sobre a seleção brasileira,
o mister declarou: não há treinador no mundo que possa recusar um convite para treinar a seleção do Brasil. Muito menos eu. Seria um orgulho muito grande. Como um marco histórico na minha carreira. Treinar e ter a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do mundo. E jogadores brasileiros, volto a dizer, são os melhores do mundo não só em quantidade, mas também em qualidade. O desejo já é antigo. No ano passado, ainda quando trabalhava no Benfica, vestir a camisa amarelinha já passava no imaginário de Jorge Jesus. Hoje sou eu que escolho quem quer treinar. Hoje eu é que escolho quem quer treinar. E, portanto, quando eu comecei a carreira não era tão bem assim. E faço essa pergunta, a seleção do Brasil, você sabe melhor que eu, nunca nenhum estrangeiro treinou a seleção do Brasil. Penso que também não vou ser eu. Agora qualquer treinador do mundo que estava a treinar a seleção do Brasil. Hoje a Turquia parece o destino mais próximo do mister, mas no futuro, quem sabe Jesus pode voltar a aparecer por aqui. Quem sabe, né? Ó, aqui no programa, o Ronaldo Giovanelli adora usar o desvio de foco. Você pergunta uma coisa, ele responde outra ou não responde, não é assim? Ou não responde. O Jorge Jesus, ele copiou o Ronaldo Giovanelli. Agora ele não quer falar mais de futebol brasileiro nem Flamengo, ele fala de seleção brasileira. Que se a seleção o convidasse, ele sabe que o Tite vai sair depois da Copa, que se a seleção o chamasse, seria irrecusável. E tem convocação amanhã, inclusive, da seleção brasileira, já unindo os pontos. O Jorge Jesus ele foi muito infeliz, né, na colocação dele em relação ao Flamengo. Em relação à seleção brasileira, eu até sou mais compreensível, porque, enfim, dirigir uma seleção sempre é um prazer, né? Eu tive a oportunidade de jogar pela seleção, é sempre um prazer. Não consigo enxergar, de momento, um treinador estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. Não consegue? Não, de momento não ainda. Ainda não consigo enxergar assim. Qual brasileiro poderia substituir o Tite, na sua opinião? Acho o Cuca. Hoje eu acho o Cuca. Não que amanhã, não que eu seja contra também. Mas, por exemplo, a gente falou aqui num passado não tão distante do Crespo, se eu não me engano. O Crespo acho que falou alguma coisa. Ele falou que gostaria, que seria uma honra. O Crespo falou alguma coisa e tal. E aí mesmo estilo Jorge Jesus. Mesmo estilo. Então, assim, seleção brasileira, obviamente, é um prestígio para qualquer treinador, seja da nacionalidade ou até de um estrangeiro. Volto a falar, não consigo enxergar um treinador estrangeiro dirigindo a seleção brasileira agora, nesse momento. Então, essa fala do Jorge Jesus não me incomoda em nada. Muito diferente do que foi falado em relação ao Paulo Souza, Flamengo e tudo mais, que a gente já falou bastante. Agora, claro que toda vez que o Flamengo não ganhar ou tiver um revés, todo mundo vai lembrar do Jorge Jesus, mesmo com esse episódio ruim, eticamente falando, saindo um pouco da esfera da bola rolando, enfim. Agora, Denilson, o Flamengo não decolou ainda. Esse é o problema, não decolou. E a pesquisa, inclusive, a gente está perguntando quem é que decepciona mais entre os 3 favoritos. O Flamengo está ganhando a pesquisa. O Flamengo está ganhando porque, principalmente sem bola, o Flamengo está com dificuldade. Em relação à passagem vitoriosa do Jorge Jesus, ótimo. Esse tipo de comentário, de colocação de todo mundo é válida mesmo, porque ele realmente fez um trabalho impressionante com o Flamengo. Só que agora, com o Paulo, o Flamengo está demorando retomar o caminho das vitórias. Tem tempo ainda, mas a torcida é impaciente. Todas são, não é só a do Flamengo, não é? A gente vai seguir o papo, mas antes, Muito bem, nação. E aí, galera, gostaram do vídeo? Cara, é isso aí, ó, trazendo sempre as notícias do Mengão aqui pra vocês. Amanhã tem Flamengo e Altos do Piauí, jogo que acontece em Volta Redonda, porque o gramado de inverno do Maracanã está sendo trocado. Cara, é uma pena, né? Uma pena isso, né? Toda hora problema de gramado, daí o Flamengo tem que sair do Maracanã e ir pra Volta Redonda, que tem um gramado ruim, é um estádio pequeno, e é prejudicial demais pro Flamengo essa situação. Mas fazer o quê? É a vida, né? Cara, assisti a entrevista coletiva do Jorge Jesus ontem, completa no Bem Amigos, e não vi falta de ética em nenhum momento dele no Bem Amigos. O que eles falam de falta de ética foi da conversa com o Jorge Jesus com o Renato Maurício Prado no jantar na quarta-feira passada
no jogo de Tajeres e Flamengo. Cara, era uma conversa, não era uma entrevista. O cara falar, sim, eu gostaria muito de voltar a treinar o Flamengo. Aí depois o cara falar, olha, eu estou desempregado e tenho até o dia 20 para acertar com algum clube. Será que isso não foi colocado fora de contexto? Será que isso não foi juntado? Será que esta notícia não foi, de certa forma, interpretada errada? Porque, assim, o Jorge Jesus, no programa, cara, em momento algum ele falou isso. Em momento algum ele fala que... Ele até fala que quer voltar ao Flamengo daqui a 1 a 2 anos, mas não agora. Ele não interfere, assim, tipo, quero tirar o emprego do Paulo Souza. Agora, o que o Renato Maurício Prado publicou foi a conversa. Só que, assim, a conversa era privada, não era uma entrevista. O cara tava ali bebendo, assistindo o jogo, jantando. Cara, então eu entendo desta forma. Jorge Jesus, para mim, não falou nada demais. A entrevista dele ontem, pelo contrário, foi muito boa. Foi muito especial para mim assistir. Foi de alto valor. Ele falou de esquema tático, ele relembrou momentos no Flamengo, Mundial de Clubes, Libertadores. Falou dos jogadores que repetiam para ele sempre que amavam ele. O carinho da torcida. Cara, então, para mim, ontem foi uma grata surpresa a entrevista. Eu vou assistir completo, galera. Até gravei para assistir de novo. Muito boa mesmo. Parabéns, Jorge Jesus. Tamo junto. E se você vier para a seleção brasileira, eu apoio. Você tem meu apoio, sim, para dirigir a seleção brasileira. Tenho certeza que seria um sucesso. Será um sucesso se você vier. Ele falou, se ele for convidado, ele aceita na hora. Ele sai de onde ele estiver. Maravilha! Muito bem, nação. Deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Tamo junto. Saudações. Fui!